Eu quero então iniciar a ministração dessa manhã. E hoje, o que eu tenho para falar aos nossos corações está baseado num texto bíblico de Mateus, capítulo 26, versículos 14 e 15. Olha o que diz a palavra do Senhor no Evangelho que nos escreve Mateus. Diz assim: Então um dos 12, chamados Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Ele disse: Quanto me darão para que eu o entregue a vocês? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Amém? O amém nem saiu, né? Ai, Jesus, que texto é esse? O que vem agora, né? Eu quero ministrar nessa manhã sobre o preço da traição. E eu quero pensar contigo baseado nesse texto. Se eu estivesse fazendo essa pergunta numa sala de juniores, pré-adolescentes, eu lesse esse texto e perguntasse assim: qual foi o preço da traição? Muito provavelmente, ligados, antenados que são, eles diriam 30 moedas de prata. Verdade ou não é, irmão? Com certeza. E talvez você, adulto que aqui está, tenha pensado o mesmo. O preço da traição foi 30 moedas de prata. E conquanto esse seja o preço pela troca, a entrega de Jesus aos principais dos sacerdotes, nessa manhã eu quero ministrar sobre uma outra coisa. Nessa manhã eu quero, sobre essa temática, o preço da traição, te fazer enxergar uma outra coisa, com base nesse texto bíblico. E eu inicio então, deixando muito claro para você que aqui está, que não tem a ver com dinheiro. Na verdade, a traição de Judas, em minha ótica, em nada teve a ver com dinheiro. Em nada tem a ver com as 30 moedas de prata, que é o que ele recebe em relação a essa tratativa com os principais sacerdotes. Afirmo isso categoricamente para você, baseado na própria palavra de Deus. E eu quero ler, para fundamentar este meu pensamento, Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 4 a 6. No Evangelho de João, fica muito claro, neste capítulo de número 12, versículos de 4 a 6, que não era por dinheiro que Judas estava traindo Jesus. O preço da traição não envolvia isso, essas 30 moedas de prata. E eu leio o texto no Evangelho de João para que você compreenda isso. Diz assim, a partir do verso 4: Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que estava para trair Jesus, disse: Por que este perfume não foi vendido por 300 denários e o valor não foi dado aos pobres? Ele disse isso não porque se preocupava com os pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa do dinheiro, tirava o que era colocado nela. Esse episódio aqui é em relação àquele episódio onde uma mulher resolve adorar a Jesus com um perfume caro, levado em um vaso de alabastro. Ela derrama sobre os pés de Jesus. Segundo outra passagem bíblica, ela está ali a adorá-lo, a enxugar com os seus cabelos. E enquanto faz isso, Judas está no mesmo cenário. E ele está pensando, está processando essas coisas que o Evangelho de João diz. Por que não vendeu esse perfume? Dava mais ou menos uns 200 denários. Ia ter dinheiro suficiente para fazer muita coisa pelos pobres. Mas João, ao escrever o Evangelho, diz: olha, ele está dizendo isso não porque se importava com o pobre. Na verdade, ele dizia isso porque ele era ladrão. Meu irmão, é uma afirmação categórica. Não é assim, eu acho que ele roubava. Não é isso. Ele era ladrão. Sobre Judas está uma ótica de uma deturpação de caráter.
Sobre ele está uma observância de que ele não tinha uma postura ou uma conduta ilibada. Não é alguém do qual nós pudéssemos dizer, olha, não há o que se falar dele. Não, existe uma conduta que o desaprova. O Evangelho de João diz assim, ele era o responsável pela bolsa, pela coletoria. E sendo o responsável, tirava tudo que era lançado nela. Eu não sei se você consegue compreender, mas foram cerca de 3 anos e meio de ministério. Ele era meio que o tesoureiro do grupo. E segundo a ótica do texto bíblico, se oportunava da condição de ser o guardião dessa bolsa, para de vez em quando estar lá retirando o que nela era depositado. Esse personagem bíblico, que só de ler o nome dele a gente fala bem assim, tinha que dar um jeito nele. É um sujeito que tem uma semelhança muito grande conosco. E é sobre as nossas semelhanças com Judas que eu quero ministrar nessa manhã. É sobre o quanto nós parecemos com ele que eu quero pensar contigo nessa hora. Eu sei que se a gente fosse dizer assim, poxa, coloca do lado daqueles que a gente prefere ou do lado daqueles que a gente não quer nem perto, Judas seria alguém que a gente queria distância dele. Mas eu quero que você se veja em atitudes similares a deste homem. E perceba de imediato que o preço da traição não tem a ver com dinheiro. O preço da traição não tem a ver com as 30 moedas de prata com a qual ele trocou, entregar Jesus e receber dos principais sacerdotes. Pastor, se não tem a ver, com o que então tem a ver? Você precisa compreender pelo menos 2 palavras que estão trazidas na temática dessa mensagem: preço e traição. Por preço, querido, nós entendemos à luz do dicionário que é algo que impõe valor, que é algo que envolve custo. Preço está tanto numa perspectiva positiva de algo que nos é auferido, quanto numa perspectiva negativa de algo que nos é retirado. Eu posso dizer, existe um veículo e o preço dele é 20, 30 mil reais. E se você for pensar neste valor, você pode compreendê-lo tanto a positivo quanto a negativo. Por exemplo, se eu sou quem vendo esse veículo, eu estou a ganhar 20 a 30 mil reais. Mas se eu sou quem vai comprar o veículo, eu preciso desembolsar 20 a 30 mil reais. Então, preço está numa conotação tanto de positivo quanto de negativo. Se você olhar o preço da traição de Judas apenas pelo aspecto de que preço é positivo, você vai imaginar as 30 moedas que ele recebeu. Mas eu quero te fazer enxergar o preço pago por Judas em ter traído Jesus. E aí, para que você compreenda isso, e não vire uma incógnita na sua cabeça de tentar achar um texto onde ele deu algum dinheiro para alguém, eu preciso te trazer então o significado também da palavra traição. E traição, querido, significa, em meio a tantas coisas, quebra de fidelidade. É aqui que eu quero que você faça a junção desses 2 significados e entenda que o que eu quero te mostrar é quanto custou para Judas quebrar a fidelidade que ele tinha a Jesus. E o quanto custa para nós, nos dias de hoje, quebrar a fidelidade que um dia dizemos é a Jesus. Pensar sobre essa ótica te fará entender nessa manhã o preço da traição. E eu quero que você caminhe comigo por alguns simples aspectos bem práticos, todos extraídos da palavra, mas que com certeza eu e você nos vemos flertando com eles, vez ou outra, quando definimos trair Jesus.
A primeira coisa, então, que eu quero destacar com você é que quando nós quebramos a nossa fidelidade para com Deus, deixamos de viver o santo evangelho, deixamos de viver a palavra de Deus como convém, manchamos a nossa trajetória e o nosso relacionamento com o sobrenatural, quando isso ocorre, a primeira coisa que nós perdemos é o aspecto da comunhão com Ele. O preço da traição envolve não se sentir mais íntimo. O preço da traição envolve não se sentir mais próximo. O preço da traição envolve não se sentir mais pertencente. E isso é um preço muito caro, queridos.